Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Educando Cidadãos. Eu sou Silvia Pinter, jornalista, e hoje teremos um episódio que trará insights valiosos sobre a interação entre justiça, cidadania e educação. Para este bate-papo, vamos receber duas pessoas para lá de ilustres. O advogado e diretor-presidente do Instituto Inovare, Dr. Sérgio Renaud, que foi um dos homenageados durante a Semana Estadual de Combate à Corrupção realizada em agosto aqui na Alesc. E também o promotor de justiça Fabrício José Cavalcante, que atua há 27 anos no Ministério Público de Santa Catarina. Juntos, eles vão compartilhar suas experiências, desafios e visões sobre como podemos fortalecer a cidadania e enfrentar a corrupção. Fique conosco e vamos explorar como cada um de nós pode fazer a diferença. Sejam muito bem-vindos, Dr. Sérgio, Dr. Fabrício. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma. Então vamos começar? Vamos. Eu quero começar com uma pergunta para o Dr. Sérgio. O senhor pode nos contar o que é o Instituto Inovare e como surgiu a ideia de criá-lo? Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Falar do Inovare é sempre uma coisa que me dá muita satisfação, muito prazer. Eu tenho bastante orgulho de fazer parte desse projeto há 21 anos já, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele, eu fico muito feliz. O Prêmio Inovare foi criado em 2004, no contexto da reforma do Poder Judiciário, que foi feita no início do primeiro mandato do presidente Lula. O ministro da Justiça na época era o ministro Márcio Tomás Bastos, e ele me convidou para ser o secretário nacional da reforma do Judiciário. E no contexto da discussão sobre a reforma do Judiciário, que estava naquela época em tramitação uma reforma da Constituição, acabou sendo aprovada a emenda constitucional número 45, que criou, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, implementou outras medidas, outras alterações da Constituição Federal. Naquele momento, nós identificamos que era importante levar adiante algum projeto, alguma iniciativa que tentasse captar iniciativas que fossem implementadas pelas próprias pessoas que trabalham no sistema de justiça em prol da melhoria do próprio sistema de justiça. Então, medidas que não tivessem implicação legislativa, que não fosse necessária a apresentação de um projeto de lei. Então, o objetivo nosso naquele momento foi criar um projeto que pudesse identificar coisas que estavam sendo feitas, iniciativas que estavam sendo tomadas pelos advogados, pelos promotores, pelos defensores públicos, pelos juízes, que trouxessem melhoria para o funcionamento do sistema de justiça. Então a ideia foi criar um prêmio onde as pessoas que tivessem iniciativas nesse contexto, ou seja, inovadoras, que trouxessem melhoria para o funcionamento do sistema, pudessem se inscrever e pudessem ser premiadas com o reconhecimento daquelas suas iniciativas. Então a ideia foi essa, e isso já foi feito, como eu disse, em 2004. Nós, neste ano, estamos lançando a 22ª edição do Prêmio Inovare, o que não dá muita satisfação, porque não é banal um projeto que tenha tantos anos assim no Brasil. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que já funciona há 20 anos, com bastante sucesso, bastante reconhecido. É uma iniciativa que goza de bastante credibilidade no meio do sistema de justiça, e acho que é uma contribuição importante para a melhoria do próprio sistema. Não, e ele deu tão certo que ele é conhecido como o Oscar do Poder Judiciário brasileiro, não? Exatamente, porque é o prêmio que tem maior alcance, maior credibilidade, maior tempo de existência. Então, na verdade, essa brincadeira de que ele é o Oscar do Judiciário é para demonstrar exatamente a importância que ele tem no meio do sistema de justiça. Eu acho que é uma expressão feliz, porque é mais ou menos isso, quer dizer, é uma iniciativa que procura premiar e como goza de muita credibilidade. As pessoas que ganham o Prêmio Inovare, elas se sentem muito satisfeitas, e o reconhecimento daquilo que foi feito é inegável. Então é uma coisa que eu acho que a denominação Oscar do Judiciário faz sentido. A gente vai explorar um pouquinho mais, né, o Prêmio Inovare aqui ao longo do nosso podcast. Agora eu quero falar com o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício, tu já atuaste em diversas áreas do Ministério Público, inclusive na moralidade administrativa. Mas hoje tu és titular da Promotoria da Cidadania aqui na capital, certo? Isso. De que maneira, doutor, que a corrupção, ela impacta os direitos dos cidadãos? Bom,
Primeiro eu quero dizer da satisfação de estar, né, diante de uma autoridade, vamos dizer assim, né, tão respeitada, né, e que tem o projeto Inovare, né, como mentor, como criador, e que está aí no 22º, né? Exatamente. 22º ano. Também quero agradecer o convite de poder participar desse podcast, agradecer à jornalista Silvia, né, ao Ministério Público, que é a minha casa, também ao Dr. Afonso, né, que é o percursor da campanha, né, O que você tem a ver com a corrupção, e que originou agora esse novo projeto inovador que é o Educando Cidadãos, né. Eu realmente atuei em diversas áreas, inclusive na área da moralidade administrativa. No ano de 2006, 2007, eu cheguei a ser coordenador estadual da moralidade administrativa no Ministério Público de Santa Catarina. Atuei em algumas promotorias da moralidade administrativa e hoje eu estou aqui na promotoria da cidadania e direitos humanos da capital. Respondendo à pergunta, o assunto corrupção ou improbidade também, ele tem tudo a ver com a cidadania, porque ele atinge não só a moral da sociedade, ele atinge não só o ego das pessoas, mas também na questão de recursos públicos. Impacta diretamente, principalmente naqueles direitos fundamentais que estão previstos no artigo 6º, os artigos que diz respeito aos direitos sociais, né? Se tem corrupção, vai ser atingido a educação, vai ser atingido a saúde, vai ser atingido os bens, né, que diz respeito ao dia a dia dos cidadãos. Então, combater a corrupção, além de ser uma questão de ética, uma questão de educação, é também algo que reflete diretamente, né, no buraco na rua, no ônibus que não passa no momento certo, que é um ônibus precário, um ônibus, né? Então, a cidadania, ela é absolutamente impactada com atos de corrupção. E é interessante porque é um crime que não se vê, né? Não se vê. Ele é invisível. É invisível, é diferente. Um homicídio, tu percebe. Mas os resultados a gente observa. E muitas vezes a gente não faz essa ligação, né, da corrupção com a falta de creche, com a falta de saneamento. Mas a ligação é muito direta, porque na verdade aquilo que se desvia via corrupção deixa de se aplicar nas questões fundamentais como educação, como saúde, né? Então é uma questão, é uma chaga importante com a qual nós convivemos na sociedade, e o direito, o sistema de justiça, a promotoria, o Ministério Público tem um papel fundamental no combate à corrupção. E nós temos visto diversos exemplos no Brasil, alguns infelizmente, mas os resultados em relação ao combate à corrupção são muito promissores, né? Eu acho que eu tenho uma visão bastante otimista em relação ao combate que se faz no Brasil, e acho que o Ministério Público tem um papel fundamental. Esse caso do qual nós estamos tratando aqui, que foi o projeto iniciado pelo promotor Afonso Guizzo, em 2005, se eu não me engano, quando ele ganhou o Prêmio Inovare, é um exemplo de uma iniciativa que foi tomada há quase 20 anos atrás, né, e gerou resultados importantes, e até hoje, né, quer dizer, com esse projeto de Educando Cidadãos, nós vemos aí como que uma iniciativa tomada isoladamente por uma pessoa que se preocupa com a melhoria do sistema de justiça, pode ter repercussões, né? E no caso aqui nós temos visto um exemplo importante, é uma repercussão que dura 2 décadas, né? Então isso é um sinal muito importante de que há muito que pode ser feito, os resultados são importantes, são positivos, né? Mas é um trabalho permanente, né? Quer dizer, nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos esmorecer, não podemos descansar. É uma coisa que... Eu até tenho um colega meu que dizia que o combate à corrupção é como você construir a Transamazônica no meio daquela floresta. De dia você capina, de noite o mato cresce de novo. Então você tem que continuar permanentemente atacando, porque é uma questão que traz muitos malefícios para a sociedade. Nesse exemplo do meio ambiente, por exemplo, antigamente nós fomos, né, criado, matava passarinho e tudo. Com o tempo, a consciência foi
crescendo tanto na questão que passou, né, na escola, as crianças foram se conscientizando, e hoje adultos, né, de preservar o meio ambiente. E eu acredito que na questão da corrupção também seja a mesma coisa, né? Com o passar do tempo, né, essa cultura, né, de fazer o certo, de fazer o correto, ela vai se enraizando. Eu sou muito otimista, sabe, Silvia? Às vezes, apesar do que a gente vê e das dificuldades que é trabalhar na área da moralidade, né, eu ainda tenho a convicção de que num momento a sociedade ela vai justamente pela formação da educação lá no começo, que vai indo e as pessoas vão criando sentimento de que a coisa pública, de que fazer a coisa pública deve ser respeitada, de que fazer a coisa certa é o correto, né? O exemplo tem que ser o exemplo bom, o exemplo de transpassar aquilo que deve ser feito visando o bem comum, visando o que é correto. E o importante, desculpa, Silvio, mas o importante é nós preservarmos e darmos força a iniciativas que visam o controle, visam a punição, porque, na verdade, nós não podemos partir da premissa que as pessoas são boas ou ruins, não é essa a questão. Sim. Nós temos que ter instrumentos de controle. Isso. E eu gostaria de enfatizar que, nesse aspecto, o Ministério Público tem um papel fundamental, como um órgão, uma instituição de respeito que visa, entre outras coisas, combater a corrupção, mas, como bem disse o nosso colega Fabrício, é uma questão também de defesa do meio ambiente, né, da probidade administrativa. Nós temos aqui uma série de iniciativas que demonstram, no seu conjunto, que o papel do Ministério Público é muito importante, né? E no que diz respeito à corrupção, eu tenho a impressão que se não fosse o Ministério Público, as coisas não avançariam nem um milímetro, né? E eu acho que nós temos exemplos muito importantes no Brasil onde a atuação do Ministério Público teve um papel fundamental, né? Mas essa questão da consciência também é importante, porque tinha uma época, qual era o bordão, né? Ele rouba, mas faz. Hoje em dia as pessoas já não... Isso já foi uma evolução na sociedade brasileira, né? Muito grande. Voltando um pouquinho ali para a campanha, o que você tem a ver com a corrupção, que ela está fortalecida agora por meio do programa Educando Cidadãos. Foi reconhecido, o senhor já falou aqui, mas acho que é importante a gente frisar que ela ganhou o prêmio Inovar em 2005. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que é a sua avaliação sobre a trajetória dessa campanha e o que isso significa nesse contexto de combate à corrupção. Olha, eu acho que essa campanha, a própria denominação que foi escolhida pelo promotor Afonso na época, é uma denominação muito feliz, né? O que você tem a ver com a corrupção? Quer dizer, na verdade, o que ele quis dizer com esse título, com esse nome, é um chamamento a cada um dos cidadãos, né? Que todos nós temos a ver com a corrupção, né? Todos nós, como cidadãos, somos responsáveis não só pela identificação, como pelo combate, pela percepção de que a corrupção é um mal que tem que ser enfrentado por todos nós como cidadãos, e é muito importante esse combate para o bem da própria sociedade. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que reconhecer, e a campanha iniciada naquela época, em 2005, foi premiada pelo Inovar exatamente porque nós a reconhecemos como sendo muito importante. A evolução dela foi se dando de uma maneira bastante natural durante esses anos. O que mais comprova isso é exatamente o fato de hoje, né, no mês agora de agosto, nós temos tido aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina uma semana de combate à corrupção, denominada Educando Cidadãos, né, que é uma demonstração de que aquilo que foi plantado em 2005 está gerando frutos até hoje. Então, é a percepção de que a iniciativa foi correta, é a percepção, lamentavelmente, de que o problema ainda persiste, né? Mas ele tem que ser combatido diariamente, cotidianamente por todos nós. Perfeito. Não, e é interessante, só fazendo um parênteses, que o senhor tocou nesse assunto, que a Semana Estadual de Combate à Corrupção e o Dia Estadual de Combate à Corrupção, que é dia 27 de agosto, ela foi criada justamente na data do lançamento da campanha lá em Chapecó, em 2004. Que interessante, né? Interessante, né? Então, é um reconhecimento. E já pegando um gancho da campanha, o doutor Fabrício conviveu com o doutor Afonso lá em 2004, lá em Chapecó. E daí eu queria puxar um pouquinho pela memória, se o senhor pudesse nos contar aqui, porque 20 anos atrás, um tempo que não havia rede social, não havia WhatsApp. A comunicação era feita via fax. Muitos nem sabem o que é fax, né? Telefone fixo, a imprensa tradicional, então nós não tínhamos Instagram, a gente não tinha nada disso. E eu sei, me contaram pelo menos, que uma das estratégias na época, tá, para tentar alavancar essa campanha, foi levar a campanha para o programa do Jô, que naquela época era uma das maiores vitrines da TV brasileira. Como foi essa tentativa?
Teve algum retorno? O senhor poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência? Primeiro que eu fico muito feliz de ter participado dessa história, né? Essa história inovadora, essa história de persistência, né? Porque, na verdade, partindo do Afonso, ele sempre foi muito persistente de correr atrás, de querer apresentar esse projeto, porque é um projeto que ele acredita, né? Não que ele acreditava, que ele acredita, né? Tanto que a própria tese de doutorado dele na Espanha tem a ver também com esse assunto. É, na verdade, objeto até de pesquisa. Mas é verdade, eu era vizinho de gabinete do Dr. Afonso naquela época, em Chapecó, isso nos idos de 2004. E com aquela empolgação dele, né, de querer mostrar para o Brasil do projeto, da ideia, do que fazer, né? É um caminho. Querendo ou não querendo, era algo que podia ser explorado no Brasil inteiro do ponto de vista de conscientização da sociedade, de organização da sociedade. Então, aí assim, nós, num gabinete, no outro, e entre uma audiência e outra, trocando ideia e tal, vamos tentar colocar uma entrevista no programa do Jô Soares. Naquela época nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos... Mal nós tínhamos o e-mail, né? E o telefone com fio, né? E o fax, né? Aí, vamos mandar um fax, então, para o programa do Jô Soares. Vamos mandar. Aí buscamos de todo jeito o número para mandar esse... E aí elaboramos um resumo do programa e tal. E foi mandado assim, um monte, né? Um monte de fax, né? Resumo. Até hoje nós não tivemos a resposta. Conclusão. No ano seguinte, foi vencedor do segundo... Inovare, né? O programa passou a ser conhecido no Brasil inteiro. E uma das causas que provavelmente nós não recebemos resposta foi porque depois nós fomos descobrir que o telefone estava errado. Se fosse o WhatsApp ia ficar azulzinho, pelo menos, né? Mas isso mostra que, acho que isso é tão interessante, né? Que na época vocês correram atrás e nada aconteceu. Mas quando uma ideia ou um projeto ele tem valor e ele faz sentido na vida das pessoas, ele emplaca. Esse é o objetivo do Inovar, né? Quer dizer, identificar, reconhecer e valorizar iniciativas como essa, que têm uma importância grande para o sistema de justiça, mas não são conhecidas, né? Essas, muitas vezes, todo mundo que tem alguma convivência, alguma relação com o sistema de justiça ou com o poder público no Brasil, certamente já enfrentou alguma situação onde viu que uma pessoa, muitas vezes anonimamente, toma uma iniciativa, tem a percepção de que alguma coisa pode ser mudada e faça alguma coisa para que isso seja alterado, mas muitas vezes isso não é valorizado, não é reconhecido e aquilo cai no dia a dia, no cotidiano e a pessoa acaba não sendo reconhecida. O objetivo do Inovar é exatamente conseguir identificar essas iniciativas das pessoas que fazem diferente, das pessoas que fazem fora da caixa, das pessoas que trazem melhorias significativas para o sistema de justiça e fazer com que elas possam ser reconhecidas, valorizadas e aquelas iniciativas possam ser replicadas em outras localidades. O objetivo principal nosso é exatamente esse, fazer com que uma iniciativa tomada, por exemplo, em Chapecó, possa ser transmitida para outra cidade do Nordeste do Brasil, do Norte do país, do Centro-Oeste, enfim, para uma outra localidade onde aquilo também possa ter um papel importante como teve na sua origem. Então, o objetivo nosso é exatamente esse. Esse exemplo que está sendo dado aqui é um exemplo muito vivo daquilo que nós pretendemos fazer com o Inovar, quer dizer, identificar, valorizar e procurar disseminar iniciativas inovadoras. Não, e aí eu estava pensando aqui sobre como tornar esses projetos políticas públicas sustentáveis ao longo do tempo. A campanha que você tem a ver com a corrupção é um exemplo, mas de uma maneira geral, o Instituto ele também incentiva isso para que elas se tornem políticas públicas sustentáveis no tempo? Sem dúvida, nós temos vários exemplos onde isso ocorreu, mas na verdade o Inovar é uma entidade, é uma instituição privada, né? Quer dizer, nós inclusive criamos um instituto, é o Instituto Inovar, e é um MOCIP, é uma organização autônoma, né, que não tem nada a ver com o poder público, e ele foi criado exatamente para que o projeto tivesse perenidade, né? Quer dizer, ele foi criado no âmbito do Ministério da Justiça, há 20 anos atrás, mas depois disso
isso, nós criamos uma entidade à parte, autônoma, privada, e que ela tem autonomia, né? Quer dizer, ela promove as suas iniciativas e aquilo tem uma vida própria. Nós queríamos exatamente fazer com que isso tivesse uma vida própria, independente do poder, do governo, das lideranças, enfim, daquilo que é provisório, né? Quer dizer, o nosso objetivo é fazer com que o projeto tivesse perenidade, tivesse continuidade, e nós conseguimos isso criando essa instituição. Agora, muitos dos prêmios, das premiações, das iniciativas que foram identificadas pelo Inovar se tornaram, sim, políticas públicas, seja por iniciativa, às vezes, de um tribunal, às vezes do Conselho Nacional de Justiça, às vezes de um órgão, por exemplo, como o Ministério Público, ou mesmo da OAB, que congrega os advogados, as associações dos juízes, como a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, enfim, todas essas instituições acabam, de uma certa maneira, contribuindo para o Inovar e fazendo com que as suas premiações, as iniciativas inscritas no Inovar, possam se tornar políticas públicas consagradas e muitas vezes reconhecidas até por leis, né? Eu vou dar até um exemplo. A lei da ficha limpa, por exemplo, que hoje é uma lei consolidada, já existe há muitos anos. Aquela iniciativa de criação da lei de ficha limpa foi uma iniciativa premiada pelo Inovar, lá, se eu não me engano, no primeiro e no segundo concurso que nós fizemos. Então, é só para dar um exemplo de uma iniciativa que foi como essa aqui, né? Tomada por uma pessoa isoladamente, e aquilo acabou sendo reconhecido, consagrado e se tornou uma política pública hoje inquestionável, né? Doutor Fabrício, vamos explorar um pouquinho o Ministério Público. Vamos lá. Sob a ótica, tá, do trabalho desenvolvido pela Promotoria de Justiça, como é que o senhor avalia os principais desafios na modernização e na democratização do acesso à justiça? Primeiramente, eu quero dizer que deu tanto certo o Inovar aí que já vai para o 22º ano, né? Exatamente. E só fazer um parênteses, como é que essas questões se conectam com o enfrentamento da corrupção? Certo. Vamos lá. Uma situação que o senhor deixou claro aqui, doutor Sérgio, é a questão também do aprimoramento da legislação, né? Isso é fundamental, né? Porque a lei ela é feita e às vezes ela tem que ter às vezes até para endurecer um pouco mais, ou para umas questões de prevenção, ou uma questão de repressão, enfim, esse tipo de projeto é importante justamente até para ouvir a sociedade e a sociedade levar também e abrir até uma discussão a respeito do aprimoramento da legislação. Mas a questão do acesso, por exemplo, ao Ministério Público, nessa época, em 2004, nós não tínhamos o WhatsApp, nós não tínhamos rede social, a única coisa era realmente o telefone, né? Como eu já disse, o fax ou o e-mail, ou as pessoas irem direto na promotoria. Hoje não. Hoje a democratização de acesso aos canais, vamos dizer assim, do Ministério Público e com outras instituições também, como o Judiciário, como, né, a própria OAB, Tribunal de Contas, etc., própria Assembleia Legislativa, passou a ser muito mais facilitado, vamos dizer assim. Hoje a promotoria, por exemplo, tem um telefone celular que recebe instantaneamente as indignações, as reclamações através do WhatsApp. Né? Fim de semana, tá ali. Se não for a promotoria de plantão nesse final de semana, vamos dizer, na segunda-feira, está registrado ali e já se vai atrás. Além disso, nós temos as ouvidorias, né? Nós temos e-mail, nós temos canal na internet que as pessoas vão ali, já acessam direto e colocam. Então, nesse aspecto, eu vejo que evoluiu muito. Né? E isso, evidentemente, que elogio não vem. Ou vem também, né? Vem também, mas é muito mais cobrança e pedidos de ajuda do que... Então, no caso da corrupção também, porque vem as denúncias. As denúncias vêm através desse canal. Dos canais, né? Dos canais que são oficialmente... e a tecnologia ajudou muito para isso, né? A tecnologia tem um papel fundamental em relação à questão do acesso à justiça, né? Na verdade, o senhor falou bem aqui de situações no passado que hoje são completamente diferentes, né? Tanto é que o Inovar, neste ano, por exemplo, em 2025, o tema do Inovar
a ser destacado este ano é exatamente tecnologia e eficiência da justiça. Bacana. Porque nós temos uma avaliação, acho que todos vão concordar com isso, de que a tecnologia tem um papel fundamental, talvez o papel mais importante no avanço da justiça, principalmente no que diz respeito ao acesso, a permitir com que as pessoas possam recorrer à justiça, a canais de informação. Quer dizer, tudo isso é muito novo, muito importante, mas deve ser valorizado e reconhecido por todos nós, né? Quer dizer, eu acho que a questão do acesso, o exemplo seu foi muito feliz, porque hoje parece fácil, né? Quer dizer, para um jovem, uma pessoa que está entrando agora no serviço público, um advogado, enfim, aquele que tem que recorrer à justiça por alguma razão, os acessos, as formas de comunicação são completamente diferentes do passado, né? Mas não era assim, né? Não era. Não era assim. Muito recentemente não era assim, né? Então, na verdade, a percepção de que essa evolução é uma coisa necessária e tem que ser reconhecida e valorizada por nós todos é fundamental, e ela tem a ver com acesso à justiça, tem a ver com menor custo de acesso à justiça, né? Quer dizer, a população do Brasil é uma população, nós temos uma população muito desigual. Na verdade, essa questão do acesso também tem uma implicação em relação a isso. As pessoas melhores de vida, com maior poder aquisitivo, têm maior facilidade de acesso. Mas, na verdade, a tecnologia vem também em proveito disso, né? Quer dizer, fazer com que as distâncias sejam encurtadas e as diferenças diminuídas, né? Isso é muito importante para a questão da própria cidadania, da democracia, do desenvolvimento do país, tudo isso é muito relevante. Nesse aspecto, inclusive, a gente vê que a Constituição ela está sendo concretizada, né? Porque é um direito fundamental dos cidadãos o acesso à justiça. Então, a partir do momento que tu facilita, né, o acesso pelos meios tecnológicos disponíveis, tu está colocando em prática efetivamente o que o Constituinte lá de 87 imaginou, só que não imaginava que ia vir com tanta força a questão tecnológica, né? Mas é colocado no papel. Só que, por outro lado, também, aí me permita também fazer um adendo, que é a responsabilidade desses entes, né? Desses órgãos de Estado, né? Porque a partir do momento que eles são provocados dessa maneira, que eles são cobrados, que eles são, né, a responsabilidade aumenta. Por quê? Porque ele tem que dar um resultado, ela tem que entregar para a sociedade aquela resposta que as pessoas esperam daquele órgão. Até porque, né, o cidadão pagam seus impostos e querem a resposta do Estado de maneira eficaz, né? De maneira que resolva aquelas situações que estão lá na sociedade. Isso mudou muito também nos últimos anos, né? Quer dizer, o que nós percebemos hoje é que as pessoas, o cidadão tem muito mais informação, muito mais acesso à informação, conhecimento das questões relacionadas ao poder público, mas, na verdade, por isso mesmo, ele acaba se tornando muito mais reivindicativo, né? Sim. É muito mais difícil, né? Mas faz parte um pouco da evolução da sociedade. Eu me lembro que quando eu fui secretário da Reforma do Judiciário, uma das questões importantes com as quais nós convivíamos na época, uma das dificuldades muito grandes que nós tínhamos, era a falta de informação. Nós não tínhamos, por exemplo, vou dar um exemplo, parece que hoje é uma coisa surrealista, assim, mas nós não sabíamos exatamente quantos juízes tinha no Brasil, quantos promotores tinha no Brasil, nós não tínhamos informações sobre qual a remuneração das pessoas que prestam serviços públicos, né? Não tinha informação de nada, né? E, na verdade, hoje, né, quer dizer, nós temos uma quantidade de informação muito grande, né? Quer dizer, então, isso é importante para o cidadão, mas é também mais responsabilidade para o servidor público, né? Isso é positivo. Agora, tem problemas, evidentemente, mas, na verdade, isso faz parte da evolução da sociedade. Nós não podemos deixar de lembrar que, na verdade, tudo isso é um processo evolutivo, né? Não há nada estanque. É todo um processo evolutivo. Temos dificuldades, às vezes tem percalços, tem caminhos, às vezes, tomados de maneira equivocada, mas o que eu acho positivo, e sou otimista em relação a isso, é que as coisas tendem a evoluir positivamente, né? É melhor funcionando no futuro. Eu acho que é importante que os cidadãos tenham mais informação, é importante que os cidadãos tenham condições de cobrança. Agora, tudo isso envolve outras dificuldades, né? Quer dizer, para o servidor público, para o promotor, para o juiz, para o advogado, muitas vezes os desafios são muito maiores, né? Mas faz parte um pouco da evolução da sociedade. E só complementando nessa questão da tecnologia, e aí a gente não sabe aonde nós vamos chegar, né? Eu estava mencionando os constituintes de 87, que previram na Constituição o acesso, né, à justiça, e não imaginavam no ponto que
nós íamos chegar de tamanho acesso que nós temos hoje pelos meios tecnológicos disponíveis. E agora, só um ponto além ainda, é a inteligência artificial, né? Nossa, que aí, quer dizer, a gente não sabe aonde que isso vai realmente chegar. A inteligência artificial hoje, ela facilita enormemente o trabalho, né, dos profissionais do direito, que trabalham com o sistema de justiça, só que vem aí para frente uma questão de saber os limites disso, né? Até onde vai chegar, né? Mas eu só lembro essa situação porque realmente é algo que a sociedade está enfrentando e que dentro do sistema de justiça também é presente, né? Eu acho que caberia a gente conversar aqui um pouquinho, eu não sei o que os senhores pensam, mas a gente vai ter que se tornar mais humano com a inteligência artificial, não? Acho que sim. Eu acho que o que você quer dizer com isso, você vê que, na verdade, o risco que nós corremos é de ficar muito automatizados, né? Exatamente. Muito, muito frios, no sentido de que as relações pessoais se percam um pouco diante de tamanha evolução que significa a inteligência artificial. Eu acho que é um desafio. Quer dizer, em relação a isso, o que eu gostaria de dizer é que nós ainda estamos iniciando, né? Quer dizer, ninguém sabe, se alguém disser que sabe, está chutando, ninguém sabe exatamente onde vai chegar, é isso aí. Até porque, quando começou essa história de internet, também nós não sabíamos, chegou muito mais longe do que podia se imaginar. E hoje, com a inteligência artificial, a impressão que nós temos é a mesma, né? Sim. Eu já sei, por exemplo, que os tribunais brasileiros têm sistemas de utilização da inteligência artificial, por exemplo, em relação à verificação de admissibilidade de recursos, só para dar um exemplo, né? Que é uma questão muito impressionante, né? Quer dizer, é uma velocidade, uma rapidez. Olha, eu sou do tempo, quando eu comecei a atividade de advocacia, você tinha que protocolar um documento, uma petição. É uma coisa complicadíssima. Eu tinha que levar pessoalmente um documento, tinha cópia, aí tinha xerox. Hoje em dia, você faz tudo pelo computador, né? Não precisa de ninguém em lugar nenhum, né? Tudo feito de uma maneira online. Automatizado, com uma rapidez, uma eficiência impressionante, né? Agora, os resultados disso, como bem se disse aqui, eles ainda são muito desconhecidos. Nós não sabemos até onde podemos chegar e tem que se tomar cuidado para que não se perca essa humanidade que você se referiu, né? Eu também acho. A frieza, às vezes, do teclado, né? Ela não pode refletir nas decisões. Aliás, as decisões mesmo nunca pode ser além do juiz, né? Ou do promotor, ou do advogado. Né? As decisões mesmo, aquelas têm que ser, é claro, vai facilitar toda uma projeção de dados, né? Pode seguir para cá ou pode seguir para lá. Agora, a decisão tem que ser do humano. Eu sempre penso porque, isso. Na verdade, não podemos nunca esquecer que, na verdade, por trás de um processo judicial sempre tem uma pessoa, uma empresa, uma vida, um patrimônio, né? Quer dizer, o que se decide na justiça se refere à vida das pessoas, à liberdade, a patrimônio, a guarda de filhos, a coisas muito importantes, muito relevantes e que são muito humanas, né? Quer dizer, se você não se lembra que aquilo está se referindo a pessoas, aí nós perdemos o caminho completamente. Eu acho que tem que ter sempre claro de que, na verdade, nós estamos falando de pessoas, né? Até porque o processo, ele é um meio, né? O processo é um meio, processo penal, processo civil, ele é um meio de se chegar aonde se quer, uma decisão jurisdicional, né? Uma decisão judicial, vamos dizer. Né? Então ali vai se juntando prova, vai se juntando elementos e tal, e isso pode ser, sim, pela inteligência artificial, de fazer a compleição das provas, pode, né, dar a conexão com a legislação, com a jurisprudência. Agora, a decisão final tem que ser sempre do humano. O humano tem que estar sempre coordenando todas essas etapas, né? Exatamente, é isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, né? Eu sei que a gente já está aqui, daqui a pouco a gente tem que terminar o podcast, que ele tem horário para acabar, né? Mas o que motiva vocês dois, né, cada um na sua área de atuação, a continuar prestando um serviço, né, de interesse público e na defesa da cidadania? Olha, eu vou dizer por mim. Eu na verdade, eu sou de uma família que não é de advogados. Meu pai não é advogado e nem tenho
parentes muito próximos são advogados, mas o que me levou a trabalhar com o direito, com a justiça, foi exatamente uma espécie de uma indignação em relação às fragilidades do ser humano, às desigualdades que nós verificamos na sociedade. Então, a minha atividade profissional sempre esteve relacionada a uma busca de fazer com que a vida das pessoas pudesse ser melhor, né? E a coisa que sempre me deixou muito indignado, no caso do Brasil, ainda me deixa, é essa questão da desigualdade. Eu acho que o direito, a justiça, ele tem que ser um instrumento de melhoria da situação das pessoas, da melhoria da sociedade, de maior igualdade entre as pessoas, de maior igualdade de oportunidades, né, de fazer com que as pessoas possam minimamente ter a garantia dos seus direitos, das suas condições de vida que permitam o mínimo de dignidade. Então, para mim, pessoalmente, foi isso que me levou a trabalhar no ambiente do direito, da justiça, acreditando que há muita coisa possa ser feita. Acho que ainda estamos longe de resolver todos os problemas, provavelmente não vamos resolver nunca, mas a busca pela solução e pela melhoria tem que ser sempre uma coisa permanente, né? E essa é a razão pela qual eu me dediquei e vou me dedicando a isso de uma maneira permanente. Doutor Fabrício. Eu, diferente do doutor Sérgio, eu venho de uma família que meu pai era promotor de justiça. Meu pai se aposentou em 91 e faleceu em 2004, né? E nessa trajetória dele eu convivi, né? A minha infância, a minha adolescência sempre no meio jurídico, no meio com juízes, com promotores, com advogados, delegados e tal. E isso foi despertando, né, em mim essa vontade de fazer direito. E fazendo a faculdade de Direito e depois de 5 anos de formado, consegui a aprovação no concurso do Ministério Público de Santa Catarina, em 98. Olha, que é uma coisa impressionante, vamos falar a verdade. Eu vou dizer, desculpa lhe interromper, mas eu sou muito impressionado por quem passa em concurso para promotor, por exemplo. É uma coisa de uma dificuldade. Se alguém aqui está ouvindo e já tentou fazer um concurso público... Sabe o que você está falando. Sabe o que está falando, é um negócio realmente Só que agora, se naquela época era difícil... Agora é mais ainda. Agora é mais ainda. Então, quer dizer, isso não de maneira nenhuma desestimular quem está estudando. Claro que não, claro pelo que contrário, é para estudar mais e mais e mais, porque a concorrência é muito grande. E aí eu passando no concurso para promotor em 98, já vai fazer 27 anos agora, eu já tinha uma filha de 4 anos, a Luana. Eu tenho 2 filhas, a Luana e a Luísa. Uma seguiu a carreira do pai como direito, da mãe também, estudante de direito, hoje está formada, é assessora no Tribunal de Justiça. E a minha filha mais nova aí não, aí ela foi para medicina, está se formando em medicina agora. Mas aí o que eu fui assim, esse sentimento de justiça é algo que eu acho que traduz ou que responde à pergunta da Silvia. Não tem emoção tão maior do que tu chegar a fazer um júri, como eu fiz centenas, né? Chega a fazer um júri e daqui a pouco vir a mãe da vítima, né, te agradecer, vendo aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas que foi feito justiça ali no tribunal do júri, né? Ou quando se resolvia um problema até, né, de civil, de questão de consumidor, uma questão que as pessoas sabem que foi feito a justiça e de que aquilo foi aplicado. Claro, já teve situações ao inverso também, que a gente mesmo, o promotor trabalhando e se esmerando de todo jeito para que fosse feita justiça, e por uma questão ou outra, o lado foi que aí, claro que se demandou um recurso e tudo, mas o sentimento de ver no olhar das pessoas, né, de que aquele fato, né, recebeu do Estado a devida atenção e que foi feita justiça, isso é muito compensador. Agora eu queria fazer uma pergunta pessoal para vocês. Que essa já foi pessoal, né? Mas essa é um pouco mais pessoal. Na vida de vocês, quando criança ou adolescente, aconteceu alguma ação, alguma decisão que vocês reconheçam como se ela foi inadequada ou ela foi errada? E deixou... O que vocês aprenderam? Essa pergunta eu sempre faço no final, eu fiz até pro doutor Afonso, né, que é o idealizador da campanha. Vocês conseguem compartilhar com a gente?
alguma memória? Olha, você fazendo essa pergunta me deixa intrigado, porque, na verdade, eu acho que é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Quer dizer, a gente perceber que uma situação deixa a gente indignado com a situação de injustiça, às vezes uma questão muito pequena, né? Numa situação que você vê num supermercado, enfim, na rua, num ambiente qualquer, é muito presente. Então, eu prefiro responder essa pergunta, Silvia, da seguinte forma: eu acho que essas questões fazem parte do nosso cotidiano, né? Quer dizer, perceber uma injustiça, uma situação que merece a guarida do Estado, da Justiça, é uma coisa que qualquer pessoa que esteja relacionada ao sistema de justiça, à advocacia, à promotoria, ao Ministério Público, ao juízo, enfim, qualquer atividade relacionada à justiça, ela certamente se deixa captar por uma situação como essa. Bem como disse o doutor Fabrício aqui, quando citou a situação em que o que o levou a essa profissão, porque, na verdade, eu acho que quem está neste meio é por alguma questão relacionada à percepção de que algo deve ser feito, né? Quer dizer, ninguém trabalha com a justiça, no meio do sistema de justiça, se não for por uma indignação pela necessidade de fazer com que as coisas estejam melhores. E, na verdade, como ele também bem disse, é muito gratificante, né? O resultado, pequeno que seja, ele nos deixa tão felizes que uma insatisfação, uma decepção que também ocorre, às vezes perde um pouco a relevância diante da satisfação de um resultado positivo. E o senhor, doutor Fabrício, lembra de alguma passagem da vida? Será que eu vou contar alguma coisa? Bom, eu posso até dar um exemplo. Aliás, o projeto, né, Educando Cidadão, eu acho que o fundamental também é o exemplo que tem que ser dado, né? Para que as pessoas mais novas... o exemplo bom, né? Evidente, né? Mas eu estou tentando aqui me recordar de alguma coisa, mas mais ou menos nessa época aí, 2004, 2005, estava num restaurante, aquele restaurante cheio, né? E aí demorou para vir a conta. E quando veio, estava ali discriminado as coisas, tal. Aí eu falei para minha esposa, para a Elisângela, eu digo, acho que está faltando um refrigerante aqui. E as duas filhas junto. Disse, está faltando... Mas tá cheio de gente ali, depois eu já pago aqui, porque até refazer a conta, fazer e tal. Aí uma das filhas disse, não, pai, vamos pagar isso aqui agora, pede para colocar, para não, mas depois eu volto. Não, vamos... E é verdade. Olha lá. Já começava a surtir efeito, porque as nossas conversas, né, de combate à corrupção, de exemplo e tal, de furar fila, naquela época junto com o Afonso lá, né, com a Beta, com a Luísa, com o Duda, que eram crianças também, os filhos deles, e aí a gente já passou para a família também, não que eu não ia pagar, eu ia pagar. Sim, mas só a percepção dela... A percepção e hoje... É o que você bem disse, né? Que na verdade o exemplo é o que vale muito mais, né? Quer dizer, para quem tem filho sabe muito bem que você pode falar 200 vezes uma coisa pro seu filho. Agora, se você fala com ele, por exemplo, que ele tem que escovar o dente depois do almoço, mas se você não faz isso, não adianta nada, né? Não adianta nada, né? Ô pai, tu falou que é para eu escovar o dente e tu não vai escovar o dente. Então não adianta, é muito mais importante você fazer aquilo que acha correto, né? E aquilo servir como exemplo, do que você ficar falando, etc. Né? Então, isso vale no ambiente familiar, mas vale também no ambiente da sociedade, né? Quer dizer, o exemplo é dado profissionalmente por nós ou pela nossa atuação, ética comprometida com os resultados positivos para a sociedade, eles valem muito mais do que um discurso, uma falação, né? Eu acho. Eu, pelo menos, acredito. É bem isso aí. E seu exemplo foi bom porque dentro de casa, no seu caso, aconteceu exatamente uma situação como essa, né? A filha dele percebeu uma situação que, para ele, né? A gente tem uma tendência, né, de deixar passar barato, é mais fácil, é menos trabalhoso, é mais rápido, mas não é um bom caminho. Não, né? Nunca. Não, e é interessante porque essa questão, né, da programa Educando Cidadãos, ele é muito amplo. Né? Ele toca um pouco muito no coração da gente, porque tem tantas pessoas, né, que fora de casa, no ambiente social, no seu trabalho, são pessoas tão retas, né, todo mundo olha e admira, e quando chega para dentro de casa se transforma numa outra pessoa, né? Vide aí, por exemplo, a violência doméstica familiar. Então, acho que quando o senhor falou de exemplos, a gente tem que ser quem a gente é em todos os lugares, exatamente. Não importa onde. E para a gente concluir,
né? Porque já chegou aqui o nosso tempo. Diz o mote da campanha que você tem a ver com a corrupção o seguinte: a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Então, que mensagem vocês gostariam de deixar para os jovens que querem, né, transformar o Brasil e o mundo? Vamos começar pelo Dr. Fabrício? Pode ser. Primeiro, aquele ditado que diz que uma andorinha sozinha não faz verão, não é bem assim. Por quê? Tudo tem que começar pelo exemplo, evidentemente, o exemplo positivo, né? Para quê? Para que as pessoas façam as coisas certas, né? E para fazer as coisas certas não precisa do restante da sociedade, porque se cada um fizer a sua parte, fizer, né, a coisa certa como deve ser, cumprir as suas obrigações, ter as suas responsabilidades, né? Porque direito é direito, direito tem que ser preservado, direito tem que ser sempre cobrado, mas nós não podemos nos esquecer dos deveres, né? Os deveres também são muito importantes. Por isso que eu entendo que a sociedade ela vai mudar quando as pessoas que a integram também mudam. Só que nós não precisamos esperar pelo governante, nós não precisamos esperar por esse ou por aquele, né? Tem que mudar. Começa por dentro da família, né? O pai e a mãe tem que ser o indutor dessa ideia de transformação. Porque a partir do momento que os núcleos familiares mudarem, né, a sociedade também muda. Então, aliás, o Estado existe por quê? O Estado moderno, ele existe porque se viu a necessidade de se ter uma segurança, de ter segurança para as pessoas, né? E isso nós vamos consolidar cada vez mais, tendo o quê? Tendo respeito com os outros, tendo a ideia de responsabilidade, de fazer a coisa certa, de querer conquistar aquilo, mas pelos seus, né, pelo seu esforço, pelo seu estudo, pela sua dedicação, né? É isso que eu penso, Silvia. Obrigada, doutor Sérgio. O que eu gostaria de dizer em relação a... Você disse qual é o conselho, enfim, qual é a mensagem que nós gostaríamos de dar para a juventude, para os jovens. A mensagem que eu gostaria de passar, que é uma coisa que realmente eu acredito, é que as pessoas acreditem no futuro e as pessoas não esmoreçam, né? Eu acho que uma das coisas mais tristes que às vezes a gente percebe no ambiente da sociedade é a juventude sem acreditar que as coisas possam funcionar, que as coisas possam melhorar. Eu acho que faz parte da convivência em sociedade você acreditar que aquilo possa funcionar melhor, possa ser melhor para todos. Os exemplos são fundamentais e no cotidiano nós podemos dar exemplos muito importantes para a juventude, para o bem do país, para a sociedade como um todo. Então, a mensagem que eu gostaria de dar é uma mensagem de esperança, né? Nós já vivemos momentos muito difíceis na evolução da sociedade, no Brasil e no mundo, mas eu acho que acreditar na possibilidade que as coisas possam funcionar melhor, cada vez melhor, é uma mensagem importante, porque juventude que não acredita no futuro não é juventude, né? É uma tristeza que nós devemos combater esse tipo de pensamento pessimista. Eu gosto de ser otimista e acho que os jovens também devem ser. Gente, muito obrigada. Chegamos ao fim, infelizmente, do nosso podcast. Mas eu quero agradecer muito, doutor Fabrício, doutor Sérgio, pelo tempo de vocês, né? Querem falar as últimas palavras para a gente encerrar de uma vez o nosso podcast? A única coisa que eu gostaria de dizer é que a minha satisfação de estar aqui com vocês é enorme. Foi muito agradável, muito gostoso estar aqui nesse bate-papo com pessoas que eu admiro, né? Quer dizer, há uma identidade nossa de percepção das coisas mais básicas que eu acho que me deixa muito feliz e como eu disse aqui anteriormente, é uma coisa que me deixa com um otimismo, quer dizer, com pessoas assim, as coisas tendem a funcionar melhor. Foi tão agradável a conversa aqui que o tempo passou que... Passou muito rápido. Então, eu quero dizer assim, é uma satisfação também da minha parte, assim, ter duas pessoas tão significativas, né? O Dr. Sérgio, particularmente, eu não conhecia pessoalmente, mas conheço, né, toda a sua biografia, toda a sua
luta pela questão da moralidade, pela criação do Inovare, né? É uma satisfação enorme, né? O senhor como secretário da reforma, né, do Judiciário também, claro que com essa importância toda, e a pessoa humana que demonstrou ser aqui com essas palavras, né? Com essa visão e com toda essa experiência, né? Para mim, como um promotor aí, né? Um pouquinho dos meus 20 e poucos anos, né? Mas é uma satisfação, né? Tá aqui. E a Silvia também, como jornalista, que do gabarito que pelo tempo que nos conhecemos também aqui do Ministério Público, foi uma satisfação muito grande. E quero corroborar, né, ratificar as palavras do senhor de que a esperança é algo que nós temos que ter, não podemos esmorecer jamais, não podemos, por mais que as dificuldades apareçam, né, temos que seguir em frente e acreditar, fazendo cada um a sua parte, a nossa sociedade pode melhorar e melhorar muito. Exatamente, é isso aí. Chegamos ao final, então, de mais um podcast. Agradecemos a tua audiência e a tua paciência. E este podcast é uma parceria da Assembleia Legislativa com o Ministério Público de Santa Catarina. O conteúdo foi idealizado pela Rádio AL, em parceria com a TV AL e a Agência Lesc. A produção é de Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Se você gostou desse episódio, compartilhe, siga o podcast e nos diga o que achou nas nossas redes sociais. Até a próxima!